Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje de ciências, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das partes da planta. Vamos lá? Olha aí, então, o resumo da nossa aula. Plantas e animais são exemplos de seres vivos. Semente, raiz, caule, folha, flores e frutos são nomes de estruturas de plantas. Água e luz, entre outros fatores, são importantes para o desenvolvimento, então, do vegetal. Você já viu uma planta se desenvolvendo? As plantas são seres vivos e se modificam com o passar do tempo. O grão de feijão é uma semente. Dentro dele existe um embrião de um novo ser vivo. Em condições adequadas, ocorre a germinação do feijão. Cerca de 10 dias depois, já é fácil identificar algumas partes da planta. Vamos ver quais são elas? Aqui, ó, a planta e suas partes. Eu coloquei um resuminho aqui para vocês, ó. Raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. E vamos para nossa explicação. As raízes fixam a planta no solo, de onde podem ser captados nutrientes e água. O caule ainda não é muito rígido, mas já sustenta algumas folhas. As folhas começam a se abrir. São elas que captam a maior parte dos raios de luz de que a planta precisa. Então, lembrando, a planta precisa de água, precisa de boa iluminação e de nutrientes. Eu coloquei o feijoeiro como exemplo para vocês, porque ele é muito fácil de vocês, inclusive, plantarem, né, aí na casa de vocês, tá bom? Aqui as vagens são os frutos do feijoeiro. Dentro delas se formam os grãos de feijão que usamos na nossa alimentação. Gente, pode-se comer a vagem também, tá? Se plantarmos um grão de feijão, uma nova planta vai se desenvolver. E é o começo, então, de uma nova vida. Olha aqui, ó, o pezinho de feijão. Você pode plantar ele numa garrafa PET, num vasinho, no quintal. E aí você vai ter uma planta mais ou menos assim. Ela vai se desenvolver, vai crescer e vai criar essas vagenzinhas. Primeiro vem a florzinha. Em seguida da florzinha, você vai ver o crescimento das vagens. Olha aí que legal. Se você pegar um grãozinho de feijão em casa e partir ao meio, você vai ver que dentro dele já tem um embriãozinho, ó, tá vendo? E aí aqui as folhas do feijão, como que é a folhagem, as flores e a vagem. Aqui embaixo, como que é a raiz, né? E aqui do lado, então, a gente tem o feijoeiro após 10 dias de plantio. Tá vendo? Em 10 dias, você já tem uma plantinha na sua casa. Vamos então para o resumo do nosso conteúdo. Ser vivo, então ele passa por reprodução e desenvolvimento. Aí o exemplo, a gente deu o exemplo do feijão, aqui nesse caso, né? O que ele precisa? Ele precisa principalmente de água e luz, porque eu posso plantar o meu feijão num pedacinho de algodão e ele vai se desenvolver. Quando ele começar a criar as flores, para ele formar as vagens, ele precisa de mais nutrientes. Então, nesse caso, você tem que plantar o seu feijãozinho na terra, tá bom? E aí, depois, o que ele vai ter? Ele vai ter raiz, caule, folha, fruto, flor e semente. Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o plantio do feijão e como ele se transforma. E agora aqui eu deixo para vocês as referências, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.